Nós vamos estudar essa noite como que uma crise se instala. O que faz a pessoa, de repente, não subir num avião? O que faz a pessoa, de repente, sair correndo de um ambiente? O que faz a pessoa, de repente, ter a certeza que está morrendo? De que alguma coisa está acontecendo com ela? Nós vamos dar uma olhada nas Escrituras. As Escrituras, elas são perfeitas nisso. Nós vamos verificar como que uma crise se instala e como Deus nos tira das crises de ansiedade. O que Ele faz para que a gente saia das crises de ansiedade? Na pessoa do nosso Senhor, nós podemos sair de todas as nossas crises. Amém? O nome dele é poderoso para isso. Nome dos nomes. Nome acima de todo nome. Louvado seja o nome dele. Abram em Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós te agradecemos. E nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito venha sobre nós. Visite os nossos corações e as nossas mentes, ajudando-nos a lidar com todos os sentimentos que nós temos. Espírito Santo de Deus, tu és o único capaz de tomar a tua própria palavra e aplicá-la aos nossos corações. Eu peço em nome de Jesus, liberta-nos dos pensamentos indevidos. Liberta-nos dos afetos indevidos. Liberta esse corpo mortal de sensações que não precisamos ter, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar uma olhadinha numa pessoa nas Escrituras chamada Elias. A palavra Elias, o nome Elias no hebraico significa Deus é Yahvé, ou Yahvé é Deus, né? Elias é uma figura curiosa, ele não tem história. Nós não conhecemos, além da cidade de onde ele vem, nós não conhecemos muita coisa a respeito da pessoa dele, né? Ele, de repente, aparece na história. Do mesmo jeito que ele aparece, ele é tomado por um redemoinho e ele é arrebatado. Nas Escrituras só existem 2 homens em toda a Bíblia. Nós só temos 2 homens que foram arrebatados: Enoque, que andou com Deus, e Elias. Nós supomos que, para uma pessoa ser arrebatada, esse mundo já não comporta mais ela. Enoque andou tanto com Deus que ele não tinha mais espaço para viver aqui. Então a gente supõe que Elias andou tanto com Deus que ele não encontrava mais forma de viver nessa terra. O que Deus fez? Deus o tomou para si. Então, do mesmo jeito que a entrada dele é surpreendente, a saída dele nos é surpreendente. Ele entra rápido, sem história, e ele sai rápido num redemoinho, arrebatado aos céus.
Só que a palavra de Deus diz assim, no texto que nós lemos: Elias era homem semelhante a nós. Você imagina que um homem arrebatado pode ser semelhante a você? Ou eu vou fazer a pergunta de um jeito mais adequado. Você imagina que você pode ser comparado a um homem arrebatado? Não tem condições. Só que, assim como o nosso Senhor Jesus, todos nós somos irmãos mais novos de um irmão mais velho, e ele é o modelo para nós. O Senhor toma nas Escrituras figuras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para nós irmos tendo como referência. A referência de Elias é: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós vamos aplicar aquela regrinha. Vocês lembram a regrinha de ontem? PEC. P é pensamento, E é emoção e C é corpo. Certo? Nós vamos aplicar aquela regra de ontem à imagem de Elias, à história de Elias. Olha o que a Bíblia está dizendo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas emoções, os mesmos afetos. A palavra sentimento, no grego, ela significa alguém que sofre o mesmo que outro. Alguém que sofre o mesmo que outro. Significa um conjunto de afetos e emoções idêntico ao outro. Ou seja, todos os afetos e emoções que nós temos são encontrados em Elias. Ele é a figura que Deus toma e nos ensina a lidar com as nossas crises de ordem emocional. Vocês estão entendendo? Todos nós as temos. Nós vivemos num país tropical. Os países dos trópicos, eles são países mais carregados nas emoções. Os países gelados, de invernos rigorosos, eles carregam muito na racionalidade. Vocês estão entendendo? São países mais pesados na razão. Eles impedem, é da história, é da cultura. Nós, nos trópicos, temos pensamentos e emoções. Os países mais gelados têm pensamentos e emoções. Só que nos trópicos nós carregamos mais na emoção. Eles carregam mais no pensamento. Certo? Ambos são importantes. Ambos precisam estar sujeitos ao governo do Senhor. Então, nós já entendemos desde ontem que toda emoção decorre do pensamento. Por que você sente o que você sente? Porque você andou pensando alguma coisa. Tem irmãos aqui, irmãs tristes. É uma emoção a tristeza. Tem irmãos com raiva. É uma emoção que os irmãos estão tendo. Tem irmãos aqui ansiosos, angustiados com alguma coisa, angústia, ansiedade, tudo isso é emoção. Por que você está tendo este sentimento? Você está tendo esse sentimento porque você andou sem perceber, porque via de regra a gente não percebe, você andou pensando coisas que conduzem você a essas emoções. Os irmãos estão conseguindo entender? Então a Bíblia, ela pede para eu fazer o quê? Quando eu tenho que estudar o jeito que um irmão está funcionando entre o pensamento e a emoção dele, a figura que eu tenho que estudar é a figura de Elias. Elias aparece no Novo Testamento numa situação, os irmãos se lembram qual? No Velho Testamento ele aparece onde? Ele aparece em 1 Reis 17 e ele vai embora em 2 Reis capítulo 2. Ele aparece e desaparece. Uma história curta
e rápida. Alguns poucos capítulos mencionam Elias. Elias andou com Deus. Por que a história dele é contada tão rapidamente? Porque ele andou com Deus. Por que a história de Jacó é tão extensa? Porque ele não andou com Deus em muitos momentos da vida dele. Aí a Bíblia vai nos explicando por que ele fez aquilo. Então a história dele é resumida. E no Novo Testamento, ele aparece numa situação curiosa, descrita lá, não precisam abrir, em Mateus capítulo 17. O Senhor vai até o Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração ele leva Pedro, Tiago e João consigo, e de repente uma nuvem, a glória do Senhor desce ao monte, e aparece ali Moisés e Elias. Moisés representa os profetas. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Elias é um restaurador. Elias, ele tem como papel restaurar a nação de Israel. Meus queridos, não há restauração se nós não colocarmos em ordem pensamento e afeto. Você não tem condições de crescer se Deus não ordenar a sua mente. Se a sua mente não for segundo o Senhor, você não tem condições de avançar na carreira cristã. Mente e afeto. Então, Elias é a figura que vai nos ensinar sobre a restauração dos nossos pensamentos e dos nossos afetos. E ali, então, a voz do alto, lá no Monte da Transfiguração, cada um, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Aí, então, a voz do alto vem e diz assim: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, e aí acrescenta uma coisa: a ele ouvi. Por quê? Porque em Jesus eu tenho condensado toda a lei e todos os profetas. Na pessoa do Senhor Jesus, eu tenho a vida da lei e a vida dos profetas encaixado. É ali que eu encaixo. Então preste atenção. Elias vai nos restaurar, ele é o elemento que vai nos ensinar como restauração, mas a voz do alto, do bendito Espírito de Deus, vai dizer assim para nós: a ele ouvi. Quem é para nós ouvirmos? Ao Filho bendito, o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então a finalidade das crises emocionais que nós passamos é nos tornarmos filhos de Deus, restaurados por Deus. Vocês estão conseguindo entender? Queridos, toda crise que você passar, mas toda crise, meus queridos, eu fiquei 4 meses em pânico. Fiquei 1 ano assustado. 4 meses em pânico, 8 meses completamente assustado e 3 anos a mais para sair da crise. Eu fiquei ao todo 4 anos nesse processo. Tem 27 anos que eu tive a minha crise. Eu tenho até hoje lembranças do pânico. Eu vivo direito, porque eu não quero voltar para aquilo de jeito nenhum. Só entende uma crise de ansiedade quem passou. Porque você não tem nada, mas você ao mesmo tempo tem tudo. Você morre de tudo quanto é doença possível e imaginária. Aqueles que têm pânico, por exemplo, de doença, como eu compartilhei com vocês mês passado. Você tem certeza absoluta que alguma tragédia está acontecendo com você ou com os seus. Queridos,
é desesperadora quando a crise se instala dentro de nós. E um homem que foi arrebatado teve uma crise dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tomou, Ele não tomou qualquer homem. Ele tomou um homem que foi arrebatado, que andava com Ele, para mostrar para mim e para você que qualquer um de nós está sujeito a uma crise. Está sujeito a ter um problema de ordem de mente, de pensamentos ou de afetos. Então, vamos dar uma olhadinha para essa história de Elias e ver o que a gente aprende. 1 Reis, capítulo 16. Por que eu estou abrindo no capítulo 16 e não no capítulo 17, se Elias aparece no capítulo 17? Eu terminei com os irmãos ontem. Queridos, eu não sei medir o tamanho da profundidade do que eu vou falar para vocês agora. Eu não sei medir. Então eu vou falar de forma muito simples, porque eu não consigo medir o sentido disso. Vocês lembram que nós abrimos o texto de 2 aos Coríntios ontem, dizendo que os pensamentos podem ser fortalezas mentais? Vocês lembram que eu falei para vocês da fortaleza mental, da fortaleza que existia no Velho Testamento? Qual era a fortaleza? Queridos, um versículo antes de entrar a história de Elias, é citado quem? Jericó. Jericó é citado um versículo antes da entrada de Elias. Então prestem atenção, eu não sei a profundidade do que eu vou dizer, mas do meu ponto de vista, o Senhor está nos mostrando o quanto essas fortalezas mentais entram em nós e produzem essa crise. Os irmãos estão conseguindo entender? Olha a história. O último versículo de 1 Reis 16 diz assim: em seus dias, Hiel, o Tebelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Quando Josué derrotou Jericó e as muralhas de Jericó caíram, Josué lançou uma maldição. Josué disse assim: quem reedificar esta cidade perderá o seu primogênito e o seu mais novo. Josué fez isso perto de 500 anos antes dessa história aqui agora, de 1 Reis. Então a profecia de Josué, 500 anos antes, acabou de se cumprir. Então, Jericó nos ensina sobre pensamentos enraizados, pensamentos fortalecidos, padrões, estilos de vida que nós adquirimos desde cedo, desde criança, com os nossos pais, com os nossos avós, com nossos tios, com amiguinhos, com brincadeiras indevidas, padrões mentais que entraram na nossa mente desde muito cedo na nossa história. Esses padrões mentais, se não forem vencidos, não há restauração. Então, antes da história de Elias ser contada, Jericó foi reedificado. É como se os seus pensamentos viessem à tona. E esses pensamentos, então, vão precisar agora ser trabalhados pelo Senhor para que você tenha uma emoção equilibrada e um corpo equilibrado. Vocês estão entendendo? Essa é a história. Aí no capítulo 17:1, começa a história de Elias. Nós vamos dividir a história de Elias, e eu vou contar ela para vocês e vou colocando ela no quadro. Nós vamos dividir em 5 etapas a história de Elias, tá? Do capítulo 17 até o capítulo 18, final do capítulo 18, eu vou dividir em 5 etapas. E aí eu vou contar como que foi a crise que ele teve. Ele teve uma crise de pânico. Ele teve uma crise de pânico. Com pensamentos suicidas. Não levanta a mão.
mas muitos de nós já pensamos na morte. E a grande maioria, talvez a totalidade de nós, não somos suicidas, mas já pensamos em pensamentos de morte. Você imagina um homem arrebatado tendo pensamento de morte? Que vai ser arrebatado tendo pensamento de morte? Meus irmãos, a Bíblia, o Velho Testamento conta histórias para a gente tirar princípios. Ele está pegando um homem de Deus e está dizendo, olha, mesmo um homem de Deus que descuida dos pensamentos, pode ter crises. Só que esse homem de Deus é um restaurador. Então vamos aprender com ele para termos a nossa vida restaurada. Primeira parte da história. Elias, do nada, ele entra em cena. Olha o que diz, do 1 ao 8. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias virou, viu o tamanho da idolatria de Israel. Acabe foi um homem extremamente idólatra. Ele era um rei fraco, mas um rei forte na idolatria. Ele era fraco de vigor, porque ele era conduzido por Jezabel, mas ele era extremamente forte na idolatria. Ele fez toda a nação de Israel pecar grandemente, mas grandemente. Então Elias, a gente supõe que Elias foi ao longo dos anos vendo aquilo, ou talvez ao longo dos meses, ao longo das semanas, vendo aquilo, e Elias sabia o que Deus havia determinado em Deuteronômio. Porque lá em Deuteronômio, no terceiro discurso de Moisés, Moisés determinou o seguinte, a bênção e a maldição. Diz que quando o povo se afastasse de Deus, indo após os ídolos, o que aconteceria? Deus reteria do céu a chuva. O tema propício. Porque nas Escrituras, falta de água está ligada à idolatria. Nas Escrituras, falta de água está ligado à idolatria. Eu não vou dar exemplos aqui agora, mas eu poderia dar alguns exemplos para vocês. Então, o que Elias faz? Tomado pelo Espírito do Senhor, naquele espírito de zelo e de restaurador, ele encontra Acabe e diz, Acabe, tão certo como vive o Senhor. Gente, olha a determinação desse homem, não haverá chuva até que eu diga o contrário. E aí, queridos, 3 anos e meio. Nós não estamos falando de 3 meses, como nós estamos vivendo em algumas regiões do nosso país. Nós estamos falando de 3 anos e meio. Nós estamos falando de 1.200 dias, talvez. Nós estamos falando de um tempo extenso. A descrição no capítulo 18 diz que a fome era severa na nação de Israel. Este homem, ele se levanta e dá essa palavra. Um homem de Deus, capacitado pelo Senhor, determinado pelo Senhor, porém, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas emoções que qualquer um de nós aqui tem. E aí o texto começa a descrever. O versículo 2 diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Elias começa uma coisa, eu vou definir num termo que não é usado, mas que está implícito. Elias começa a viver com limites. Guardem isso. Porque tem 3 palavras que vão aparecer na vida de Elias.
Essas 3 palavras são o que colocam a gente na crise. São essas 3 palavras que colocam a gente na crise. Então, por que a Bíblia está contando a história de Elias? Está contando a história para a gente garimpar a história e tirar da história o que ele viveu. Para então a gente entender o porquê que ele teve uma crise. Vocês estão me entendendo? Ele viveu uma situação severa de 3 anos e meio. Existem 2 tipos de situações que podem nos pesar. Existe uma situação que vem e pesa demais, judia da gente. Você tem um acidente em que uma pessoa morre com você dentro do carro. Morre dentro do carro. Você não morreu, mas a pessoa morreu. Você ficou preso na ferragem e viveu aquela situação por 2 horas. Isso é uma situação pesada? Pesadíssima para qualquer um de nós. Então, o que é limites? Eu posso viver uma situação muito difícil, por isso que alguns manuais de psicologia, quando falam de crise de ansiedade, falam assim, crise de estresse pós-traumático. Viveu um trauma e não está dando conta de lidar com aquele trauma. É um sentimento muito pesado. Então, uma situação vivida muito pesada. Mas eu posso ter um outro tipo de situação pesada. Eu posso ter um tipo de situação que é mais leve, não é tão pesada quanto essa que eu contei, mas ela dura muito tempo. E situações de longo prazo são situações que vão esgotando, gerando prostração dentro de nós. Vocês estão entendendo? Elias viveu uma situação de longo prazo. Essa situação de longo prazo colocou ele numa crise. Ela não é suficiente para ter produzido, porque nele nós vamos ter outras 2 coisas que produzem para nós uma crise. Nós temos que lembrar o seguinte, a Bíblia diz assim, que nenhum de nós vive uma provação além das nossas forças. Então, nenhuma situação é suficiente para ser acima da minha força. Porque o Senhor prometeu que nunca seria acima da força. Mas ela tem que vir agregada com outras 2 coisas que nós vamos ver, para então produzir essa crise de ansiedade que apareceu em forma de pânico na vida de Elias. Como é que eu sei que ele entra em limites? Olha o que o texto diz. Retira-te e esconde. Você já teve que se esconder? Você vai dizer assim, nunca? E eu vou dizer, pensa bem. Homem, você nunca se escondeu da tua mulher? Tendo que ter uma conversa que você não queria ter? Oh, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes um filho se esconde dos pais? As mulheres aqui são menos pesadas para elas, porque elas têm mais coragem de enfrentar as coisas, mas elas também têm os seus problemas, as suas incertezas. Ele teve que viver escondido, nós não sabemos o tempo que ele ficou na torrente do Querite, mas até ele aparecer para Acabe, foram 3 anos e meio. Porque ele aparece para Acabe e no dia seguinte encerram-se os 3 anos e meio. Então nós não sabemos, ele esteve em 2 lugares nesse período. Ele esteve na torrente do Querite e ele esteve com a viúva de Serepta. Então ele viveu essas 2 histórias marcantes e difíceis. Aqui ele viveu escondido. Tem uma certa pressão viver escondido? Você fica em estado de alerta imaginando que qualquer hora alguém pode te achar? Alguém pode te pegar? Meus queridos, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos. A Bíblia está dizendo que como nós sentimos, ele sentiu. Então ele tinha essas sensações. E aí, ele é ali
alimentado por corvos nessa torrente. Então ele passa um período e os corvos trazem de manhã e à tarde pão para ele. E ele bebe da água da torrente. Aí deixa eu te perguntar. Você acha o corvo aqui uma figura interessante? Porque o corvo dá ou rouba? O corvo rouba. Deus mudou a natureza do animal para fazer o animal dar para Elias. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A sensação de ser alimentado por um animal que rouba e não dá, pode gerar uma incerteza? Pode gerar uma angústia? Deixa eu te perguntar, pai, se tivesse risco de faltar alimento na tua casa, onde tua cabeça ia parar? Você tem filhos pequenos. Onde tua cabeça ia parar? Você ia começar a imaginar possibilidades de arrumar alimento? Você ia começar a buscar alternativas na tua cabeça para produzir o básico para a tua casa? Meus queridos, Elias estava sujeito a todos estes pensamentos. Como é que eu sei disso? Porque ele era um homem de Deus. Ele deu a palavra, ele era alimentado por corvo. Mas a Bíblia diz que ele era semelhante a nós. Que ele tinha sentimentos parecidos com os sentimentos que a gente tem. Quando você abre o texto de Ezequiel, nós não vamos abrir agora, mas por 2 vezes em Ezequiel, a Bíblia toma a palavra ansiedade e associa a palavra ansiedade a beber e comer. O nosso Senhor Jesus, nós vimos mês passado, em Mateus 6, tomou a palavra ansiedade e associou a quê? Beber, comer e vestir. Porque são coisas que produzem dentro de nós ansiedade. Tudo aquilo que é básico produz dentro de nós uma ansiedade mais intensa, mais forte. Os irmãos estão conseguindo entender? Elias estava sujeito a tudo isso. Mas isso não é suficiente para colocar uma pessoa em crise. Você tem suas lutas, você tem seus limites, você tem as coisas intensas ou aquelas mais gradativas, pesadas, todos nós as temos, mas elas ainda não são suficientes para nos colocar em crise. Mas agora vem a segunda história. Elias vai para Serepta e ele chega na casa de uma viúva. E nós temos que lembrar que ele foi por quê? Porque acabou o pão e acabou a água. Ele vai de que forma? Lindo e feliz? Sorridente? Ele vai preocupado com a viúva? Ele vai esfomeado. Tanto que quando ele vê a viúva, ele diz assim: dá-me pão. Dá-me água para beber, e logo depois ele diz: vai e pega um pouco de pão e traz na minha mão para que eu coma. Queridos, há quantos dias ele estava sem comer? Eu não sei. A Bíblia não deixa claro. Mas a Bíblia deixa claro na atitude dele que ele estava com necessidades físicas, básicas. E um homem de Deus nunca é desrespeitoso com uma viúva. E ele não foi. Mas ele foi apressado. Ele vira para essa viúva e pede água e pede pão. E aí a viúva começa a dizer para ele uma coisa curiosa. Lá no versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e ao limite. Ele é colocado diante do assunto da morte. É possível não ter água e não ter comida e não pensar na morte? Não tem jeito. Só que até então ele estava sozinho. Agora ele é apresentado diante de pessoas que estão dizendo o seguinte: eu e meu filho vamos morrer.
Você já fez visita em hospital? Você já fez visita para paciente terminal? Você já acompanhou gente à beira da morte? Você já acompanhou gente ímpia à beira da morte? Pois deixa eu te dizer uma coisa. A morte não é um assunto fácil. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte, de acordo com Hebreus, produz pavor em todos nós. E Elias, então, antes ele estava escondido, agora ele é apresentado na mente dele, diante de um assunto dificílimo. Lembram ontem que eu citei para vocês João 16:5, quando Jesus fala da morte dele? Jesus diz assim para os discípulos: porque vos tenho dito isso sobre a minha morte, a tristeza encheu o vosso coração. Meus queridos, de que jeito vocês acham que Elias estava? Ele é um homem de Deus. E como homem de Deus, ele vira para a viúva e diz assim: não, vai lá e faz. Porque eu estou dizendo para você que não vai faltar farinha na botija, não vai faltar na panela, não vai faltar azeite na botija. E a mulher foi, pela fé, fez o pão para Elias, deu para Elias. Que lição de oferta! Que lição de oferta que essa viúva nos dá. Uma viúva prestes a ter o filho morto. Ela e o filho. Ela vai e oferta tudo o que ela tem. E o Senhor a visita. E não falta farinha na panela, nem azeite na botija. Por causa da palavra que Elias tinha dado. Um homem de Deus misturado com sentimentos humanos, misturado com pressões humanas, um homem de Deus. Só que aí, o que acontece? O filho da viúva morre. De repente o filho da viúva morre. E aí, olha o versículo. Versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ela morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele é acusado do quê? De fazer o filho da viúva morrer. Meus queridos, aquele filho pode ser fruto de um pecado. O fato é que ela avisa e diz assim: você veio aqui para me trazer à memória o meu pecado e para mostrar para mim que eu sou culpada. Você está matando o meu filho. Ele é apresentado diante de uma situação chamada culpa. E quando uma pessoa está no limite, com culpa, aí ela já pôs um pé inteiro na crise. Não pôs os dois, porque falta mais um elemento. Mas ela já pôs um pé inteiro na crise. Culpa é um sentimento diabólico. Eu vou precisar ir devagar, e talvez a gente não complete agora à noite, mas eu vou devagar para fazer direitinho, tá? Eu preciso parar e fazer um parênteses sobre como lidar com culpa. O que é a culpa? É quando eu me sinto responsável por algo que ocorreu. Seja comigo mesmo, seja com outra pessoa. A culpa é um sentimento que ele é muito escravizante dentro de nós. E a culpa, ela vai contra o Espírito da graça. O bendito Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele é Espírito da graça. A culpa vai contra a graça perdoadora, a graça que nos acolhe como somos, a graça que perdoa a multidão dos pecados que nós temos, a graça que nos coloca com responsabilidade diante desta vida. Esta graça, ela é bendita diante do Senhor.
Quando Deus vem, vocês lembram do pecado da Jéssica ontem? Você lembra, Jéssica? Lembra? Ainda se sente culpada? Já não está culpada. Então, deixa eu ensinar para vocês como é que Satanás vira e faz. Abram em Apocalipse, capítulo 12. Versículo 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Graça, justificação. Como nós precisamos entender o conceito de justificação pela fé. Meus queridos, este conceito, ele toca em muito na emoção. O conceito de justificação pela fé. Então o que o diabo faz? Pega o pecado da Jéssica, que ela cometeu ontem, e dá um jeitinho de acusá-la dia e noite diante de Deus. E, particularmente, eu acredito que diante dela. Aí levanta uma viúva que vira e diz: você matou meu filho. Aí levanta o irmão que vira e diz alguma coisa para ela, para que ela se sinta completamente acusada naquilo que ela está sentindo, naquilo que ela fez. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, o diabo, ele joga culpa dentro de nós. Quantas pessoas não se viciam para aliviar a culpa? Quantas pessoas não trilham caminhos de vícios para aliviar a culpa? Caminhos de fuga para aliviar a culpa. E quanto mais foge, mais culpado se sente e mais longe vai na fuga. Os irmãos estão conseguindo entender? Isso é uma ação maligna do diabo dentro de nós. Agora preste atenção em como é que Deus age. Abram em 2 aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, existe um sentimento de tristeza que ele provém de quem? De Deus. Oh, bendita tristeza. Quando um irmão chegar para você: estou tão abatido, estou tão triste, não queira tirar ele da tristeza muito rápido, não. Porque às vezes essa tristeza é segundo Deus, para conduzi-lo ao arrependimento. Então, como que a Jéssica deveria se sentir? A Jéssica deveria se sentir triste e avaliando qual é o pecado que ela cometeu. Então, olha como é que Deus faz. Jéssica, você tem um pecado para corrigir. Corrige ele, filha. Olha como é que o diabo faz. Ei, Jéssica, você não tem jeito, né? De novo. Você viu o que você fez? Acho que para você não tem jeito. O diabo se concentra na pessoa, porque o diabo quer destruir toda a imagem de Deus, toda a semelhança de Deus. Deus se concentra no pecado, porque Deus quer destruir apenas o pecado e preservar a imagem e semelhança dele. Os irmãos estão conseguindo entender? Meus queridos, vocês não têm noção do quanto isso que eu estou dizendo para vocês ocorre semanalmente com muitos de nós aqui. Caem nesse laço maligno de se sentirem culpados e de receberem um peso monstruoso por quem são, pelo que falaram, pela maneira que fizeram. Pecado precisa ser tratado como pecado. A gente identifica ele, se arrepende dele, joga ele para fora e caminha para o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Mas Satanás, ele não quer que a gente faça isso. Então, quando vier um sentimento de culpa dentro de você, você precisa parar e ler esses 2 textos. Senhor,
Esse sentimento está me matando. Senhor, está concentrado em mim ou no meu pecado? Porque se estiver concentrado em você, isto é maligno. Quando é de Deus, vem uma doce tristeza, uma santa tristeza, que me conduz ao arrependimento. E aí eu consigo avançar na carreira cristã. Os irmãos estão conseguindo entender? Elias, eu e você temos a palavra, temos o Novo Testamento, temos o bendito sangue do Cordeiro. Elias não tinha nada disso. Aí, fechei parênteses. Entenderam como lidar com culpa? Tudo bem? Aí, volta lá, 1 Reis 17. Vejam o que Elias diz no versículo 20. Ele diz assim, o versículo 19, ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela. Você já pegou algum morto no braço? Eu já. Eu tenho a cena até hoje. Você já num velório teve que ajeitar o corpo do morto? Já fiz algumas vezes. Você se depara com a morte de um jeito cruel. Elias pega o filho da viúva no braço. Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Você está ouvindo o jeito que ele falou? Senhor, eu sou um Midas ao contrário. Tudo que eu toco morre. Eu disse que não ia ter chuva e todas as coisas começaram a morrer. Eu venho para a casa dessa viúva e o filho da viúva morre. Senhor, parece que tudo que eu toco dá errado. Você já teve esse sentimento? Elias está dizendo algo muito parecido. A palavra afligiste no hebraico significa despedaçar, quebrar, ser ruim. Queridos, o que ele diz? Senhor, o Senhor afligiu, o Senhor foi ruim. Olha o pensamento que ele estava tendo. O Senhor despedaçou essa mulher. Meus queridos, aqui dentro, um homem como eu e como você, mas no espírito dele, ele deita aquele menino na cama e ora ao Senhor. E o menino revive. E ele entrega novamente esse menino à mãe dele. Vocês estão vendo um homem de Deus e um homem semelhante a nós? Vocês estão conseguindo entender isso? É aqui que nós temos que ir vendo o que está acontecendo para entender a crise que ele teve. Aí, no capítulo 18, estou contando a terceira história agora. Ele se encontra com Acabe. Ele se encontra com um servo de Acabe chamado Obadias. E Obadias, a fome era muito severa, vejam o versículo 2. E a fome era extrema em Samaria. Vou incluir um terceiro elemento no limite. Fome. Você está entendendo? Você está entendendo quanto peso ele teve? Meus queridos, uma nação sem água, porque quem disse aquilo? Ele. Tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva até que eu diga. Vocês estão conseguindo entender? Olha o peso que ele tinha diante dele. Um homem de Deus, vendo o Senhor, restaurando uma nação, mas ao mesmo tempo, vendo todo o dano daquilo que estava ocorrendo. Meus queridos, por que não tinha chuva? Você quer ver como é que a gente se engana? Por que não tinha chuva? A ideia inicial nossa seria dizer assim, porque Elias disse que não ia ter. Aí a gente está jogando a culpa em quem? Isso é verdade? Por que não tinha chuva? Porque a nação era idólatra.
E na idolatria Deus cerra os céus. Mas Elias podia compreender que aquilo era responsabilidade dele. E aí não estabelecer a verdade de forma adequada, se sentindo culpado por aquilo que estava vendo. Os irmãos estão conseguindo entender? Aí vamos um pouquinho mais. No capítulo 18, então, ele se encontra com Obadias, que é o mordomo de Acabe. Obadias era um irmão. Um irmão tão sério quanto Elias. E Obadias, quando Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, Obadias pegou 100 profetas, escondeu de 50 em 50 em 2 cavernas e sustentou eles com pão e água. Imagina sustentar 100 homens com pão e água sem que o rei soubesse. Então Obadias se encontra com Elias e aí eles têm uma conversa onde Obadias diz assim: Acabe está te procurando. E Acabe quer ver você e quer saber de você, porque ele vai te matar. E aí o Senhor diz assim para Elias. Elias diz assim, aliás, para Obadias. Obadias, vai e diz para Acabe que eu vou me encontrar com ele. E de novo, a resposta de Obadias, no capítulo 18, o versículo 10. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o Senhor não mandasse homens à tua procura e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação de que não te haviam achado. Agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. O que Obadias estava dizendo para ele? Ô Elias, vai que você desaparece e eu vou morrer por tua culpa. Vocês estão entendendo? E aí Elias vira e diz assim, não, vai e diz para ele que eu vou me encontrar. Olha o que Acabe diz quando vê ele. Agora é Acabe. Versículo 17. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. Gente, todo restaurador tem má fama. Se os irmãos, como eu acredito, vou dar uma palavra de consolo para os irmãos. Se os irmãos aqui receberam má fama, é um bom sinal. Porque não há restaurador diante de Deus que não seja considerado um perturbador. Ele vira para Acabe e diz, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é você. Então ele consegue colocar um limite naquele pensamento que Acabe tentou jogar sobre ele, de que você é responsável, você é quem está perturbando a nação inteira. Meus queridos, existe um texto em João que diz que o mundo odiava o nosso Senhor porque ele denunciava as más obras do mundo. Quando a gente denuncia as más obras, como Elias estava fazendo, nós somos considerados odiados pelo mundo. Nós somos considerados perturbadores do povo. Os irmãos estão entendendo? Acabe vira e diz isso para ele. Novamente, uma acusação sobre ele. Então ele vira e diz assim, Acabe, vamos fazer o seguinte, o versículo 19. Ajunta para mim amanhã, e aí o texto não dá clareza. Ajunta para mim amanhã 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de poste ídolo. Então não são só 450, são 850. E aí nós temos a quarta história. Elias então vai para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, nós conhecemos. Elias diz o seguinte, lá no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu.
Porém o povo nada lhe respondeu. Quem que viu o que eu vi? O que você viu nesse versículo? Eu já vou mostrar para vocês um versículo que deixa mais claro. Mas o que você viu nesse versículo que eu vi? Elias tinha uma expectativa de que algo acontecesse. E aí, de novo, eu preciso fazer um parênteses. Esperar o que Deus não vai te dar te adoece. Expectativa é diferente de esperança. Porque a esperança eu coloco em Deus. Senhor, eu espero que o Senhor um dia possa fazer tal e tal coisa. Mas, Senhor, faça segundo a tua vontade e não segundo a minha. A esperança é colocada em Deus. Agora, pois, permanecem a fé, o amor e a esperança. Nós somos o povo da esperança. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus que age. Ele é um papai amoroso. Mas, queridos, expectativa não é colocada no Senhor. Determina tempo e forma. É em tal ocasião, de tal jeito, que vai acontecer. E se Deus disse que não é naquele tempo e naquela forma? O que acontece com o teu coração? Vocês lembram o texto de Provérbios ontem? A esperança que não vem faz adoecer o coração. Então a gente adoece por esperar algo que nós não vamos ter. Olhem o versículo 37. Quando então Elias pega, edifica o altar, joga água sobre o altar. Como é que eu começo a saber que Elias não está bem? Vejam o versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava. Zombaria é uma atitude, mas é uma atitude com sentimento. Ele estava agressivo. O zombador, ele é agressivo. Para vocês não crerem na minha palavra, abram em Provérbios, eu vou fazer um parênteses. Deixe-me lhes mostrar o versículo. Provérbios 24. 21, 24. Gente, ele é um homem de Deus. Mas olha o que o versículo está dizendo. Diz que ele zombou dos profetas. Olha o que o texto diz. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Vocês estão vendo? Ele começa a dar sinais de que ele não está bem. Porque ele começa a ficar irônico. Pessoas irônicas são pessoas que dão tapa com luva de pelica. Gente que tem uma mente ágil, gente que tem um verbal rápido, dá um tapinha com luva de pelica, agride o outro com um sorrisinho no rosto. Mas aquilo é a agressão. É um sinal de que a pessoa não está bem. É o primeiro sinal que Elias dá de que ele está entrando numa crise. Quando ele começa a ter um destempero na forma de tratar. Meus queridos, nós temos que lembrar que ele é um homem de Deus. Não é natural para um homem de Deus ser zombador. Onde você viu o nosso Senhor zombar? Me apresenta um texto em que o nosso Senhor zombou. Ele enfrentou situações muito mais difíceis que Elias, mas me apresenta um texto onde ele zombou. Por quê? Porque o nosso Senhor tinha as emoções dele completamente equilibradas. Os pensamentos dele não tinham essas coisas. Ele não tinha culpa nem expectativa fora da vontade do Senhor. Ele não se permitia isso. Por isso ele não tinha essa atitude de zombaria.
Homens, nós muitas vezes temos isso. Algumas poucas irmãs aqui têm isso. E é grave. Essa zombaria, esse desrespeito. Isso é um pecado grave. E é um sinal de que nós não estamos ficando bem. Aí então, olha o que ele diz. Ele monta lá o altar, joga água sobre o altar, e aí ele diz assim, no versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique sabido, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Qual era a expectativa que ele tinha? O povo vai largar Baal e vai voltar para Deus. Vocês estão vendo a expectativa? Então, qual é uma das coisas que põe a gente em crise? Você mete na cabeça um pensamento, um projeto. E eu quero. E aí passa um mês, um ano, 5 anos e não acontece. Aí o que você faz? De repente, você tem uma sensação que vai morrer. Você vai subir num avião e tem uma crise de pânico. De repente, você acha que está infartando. De repente, você tem uma agorafobia, tem que sair daqui do ambiente. O problema não é o medo. O problema é que a expectativa não cumprida fez adoecer a tua emoção. Os irmãos estão conseguindo entender? Todos. Eu vou colocar uma coisa um pouco delicada. Todos nós ouvimos muito falar sobre sonhos. Vamos sonhar os sonhos de Deus para nós. Coisa linda. E alguns dizem, não, eu tenho sonho disso, daquilo outro, e eu vou pôr no papel e Deus vai cumprir os meus sonhos. Alguns espiritualizam mais, eu vou sonhar os sonhos de Deus para mim. Aí vamos lá. O que é mais fácil eu dizer? A palavra sonho ou a palavra vontade? A Bíblia fala do quê? Vontade de Deus. Mas a gente ameniza a cruz. E a gente torna a cruz um sonho. A gente torna, não, Deus é um papai tão querido, eu sonho isso, Ele vai me dar, eu desejo isso, mas me dê um texto bíblico. Mas eu vou dizer, o assunto é mais sério. O assunto não é uma questão de sonho, o assunto é uma questão de vontade. Não espere o que Deus não te falou. Porque isso é teu, isso não é dele. Esse negócio vai dar numa coisa ruim. Apesar de Elias ser um homem de Deus, ele determinou que a nação de Israel abandonaria os deuses estranhos e seguiria ao Senhor. A nação de Israel abandonou? Não. Mas 400 anos e pouquinho, Nabucodonosor levou a nação cativa. E só então é que Israel foi tratar a idolatria. Só que Elias nos é dado como um homem de Deus para mostrar como é que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos podem nos levar e nos colocar em crise. Os irmãos estão conseguindo entender? A Bíblia está clara para vocês? Está tão claro para vocês quanto está para mim? Essas coisas aqui, que são esses os pensamentos que nós temos que tratar. Esses pensamentos aqui, culpa e expectativa, com limites, é o que nos coloca em crise. Meus irmãos, se parássemos para ouvir o Espírito Santo de Deus. E aí, não para aí, porque aí tem mais uma situação, a quinta história que Elias vive. O que Elias faz? Elias pega os 450, nós não sabemos se são só os 450 ou os 850, mas ele pega junto com o povo, pega os profetas de Baal, desce ao ribeiro e mata todos eles lá.
Qual você acha que é a sensação de matar 450 pessoas? De novo, o assunto da morte envolve ele. De novo. Aí Elias se ajoelha, põe o rosto no joelho e começa a suplicar. E pede para o moço, vai e olha. Diz para Acabe assim, gente, um homem de Deus. Vira para Acabe e diz, aparelha a carruagem porque eu já estou ouvindo barulho de chuva. E Acabe não fez nada. Aí ele começa a orar e ora as 6 vezes lá, 7 vezes, para o menino ir. E aí então o céu enegrece. E aí ele diz para Acabe, Acabe, vai, porque vai cair grande chuva. Aí olha o que diz. Versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Vou falar de novo de limites. Ele correu, a mão do Senhor veio sobre ele. Isso é um fato. Mas ele correu mais que a carruagem real, 25 quilômetros. Qual é o efeito disso sobre o corpo? É uma verdade que a mão do Senhor estava sobre ele. Mas qual é o efeito disso? Meus queridos, o exagero físico, o exagero mental, trabalhar demais, trabalhar horas demais, estudar demais, varar madrugada, quebrar a rotina do corpo, isso daí é limites. Gente que não dorme. A pior coisa que pode existir para uma crise de ordem emocional, de ansiedade, é uma pessoa que não dorme. Porque não dormindo, você acelera o pensamento. Acelerando o pensamento, você agrava tudo o que está havendo aqui. Alguns dos irmãos entram em crise porque exageram no limite físico. Fazem coisas a nível físico que o corpo não suporta. Limites, culpa e expectativa nos coloca em crise. Fez sentido para os irmãos? De que jeito que a crise aparece? É um homem de Deus? Não vai chover. Não choveu. Os corvos o serviram. Ele orou pela viúva. A botija, a vasilha, não ficaram vazias nunca. Orou pelo filho. Esse filho foi restaurado. Fez o altar. Edificou o altar. Orou. E o Senhor o visitou. Visitou aquele altar com fogo. Consumiu o holocausto. Consumiu a lenha. Lambeu a água. Aquele fogo. Um homem de Deus orou para que a chuva voltasse. E a chuva voltou de forma intensa, abundante, como foi essa semana para nós. Voltou de forma abundante aquela chuva. Um homem de Deus. Porém, um homem com 3 coisas na mente dele: limites, culpa e expectativa. Olha o que acontece no dia seguinte. Matou 450 homens. Olha o que diz no dia seguinte. Capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias. Meus queridos, ele teve medo do recado de uma mulher. Você acha que isso é normal? Ele tinha acabado de matar 450 profetas. Ele enfrentou o rei. Jezabel pega e manda um recado para ele. E de repente, da noite para o dia, ele é tomado por uma sensação de medo. Ele é tomado por uma crise de pânico.
uma crise emocional, com o medo sendo destacado dentro dele. Isso não é natural, isso não é normal. Então tenta entender o que eu vou te falar. O problema não é o jeito que a crise aparece. O problema não era Jezabel. O problema era o limite, a culpa e a expectativa. Ele forçou demais. E aí então, uma crise foi instalada. Vocês estão conseguindo entender? Por que uma criança de repente tem crise de pânico? Uma criança funciona do mesmo jeito. Você força uma criança, é comum criança ir para a escola, aguentar ali 2, 3 meses e entrar numa crise de pânico. Não vou. Mãe, não vou. Segura na mãe, não quero ir para a escola, não vou. Por quê? Porque ela foi levada a algum limite dentro dela que os pais não perceberam. Vocês estão conseguindo me entender? Aí aparece em forma de medo. Mas olha o medo que Elias teve, meus queridos, não é normal. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de 1 dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele é tomado por um desejo. Ele não era suicida, mas ele foi tomado por um desejo de morrer. Se eu perguntasse aqui, quem que já teve desejo de morrer? Muitos iam levantar a mão. Mas muitos. Uma vez eu vim para Londrina, tinha 500 mulheres no encontro. Estavam eu e uma irmã falando nesse encontro. Olha como é que as mulheres funcionam. Eu me diverti muito. Essa irmã virou para as mulheres e perguntou: quem aqui já teve desejo de separar? Uma meia dúzia de mulheres levantou a mão. Ela perguntou assim: quem aqui já teve desejo de enviuvar? A mulherada toda levantou a mão. Eu não vou perguntar. Por amor a nós, eu não vou perguntar. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Quando a dor é extrema, a morte vira uma solução. Quando a dor é extrema, o pensamento de morte vira uma solução. A gente não tem pensamento suicida, mas a gente tem pensamento de alívio. Elias teve um pensamento de alívio. Senhor, está desesperador isso, eu não aguento mais isso. Senhor, me leva. Quantas mães com filhos problemáticos já não fizeram essa oração? Senhor, me leva. Eu não aguento mais ver a situação. Senhor, leva o meu filho. Eu não aguento mais ver a situação. Senhor, leva fulano, leva ciclano, me leva, porque a dor está muito intensa diante dessa situação. Meus queridos, isso é um sentimento normal, que tem que ser repreendido. Porque o único que tira a vida é o Senhor. Ele é Senhor de vivos e mortos. O único que toca em vida e morte é o nosso Senhor. Quando o pensamento vem, a gente, estou fazendo um parênteses de novo, a gente vira e diz assim: não, Senhor, não quero morrer não, mas eu quero saber lidar com a dor que me leva a ter a vontade de morrer. Vocês estão entendendo? É esse sentimento de alívio que levou Elias a ter pensamentos de morte. Então a crise dele apareceu em forma de medo. Os irmãos estão entendendo? O que o Senhor faz? E aí tem mais uma curiosidade. Elias se compara aos pais, comparação. Não sou melhor que meus pais. Meus queridos, a comparação só serve para 2 coisas: pôr alguém acima e alguém abaixo.
Me diz um versículo bíblico que o nosso Senhor Jesus tenha se comparado. Um versículo bíblico que Jesus comparou um discípulo a outro. O Senhor nunca compara. Porque a comparação, ela é maligna. Serve para colocar alguém acima e alguém abaixo. Elias se colocou de que jeito? Não sou melhor que meus pais. Ele se sentiu diminuído. Lembra o quadro de ontem, os pensamentos negativos, gerando todos aqueles sentimentos? Vocês estão conseguindo ver isso daqui em Elias? É assim que a crise se instala. E o que Deus faz? E com isso eu encerro. O que Deus faz para nos tirar da crise? Elias tem mais uma curiosidade. Elias deixa o moço e fica. Porque na crise a gente tem a sensação de que a gente é só. Ninguém compreende a gente. Ninguém compreende. Meus queridos, quando a crise entrou em mim, eu tive vários medos, como eu falei para vocês. O primeiro medo, vou ser enterrado vivo. O segundo, não vou dar conta de sustentar a casa. O terceiro, vou perder tudo que eu tenho. O quarto, tenho um tumor na cabeça. Sabia o ponto do tumor. Você vê como é que a crise é fantasiosa. O quinto, vou enlouquecer. O sexto, vou me matar. Foram os 6 medos que eu tive na crise. A Leci foi uma companheira ímpar. Porque eu dormia sentado. Porque deitado, me lembrava que eu ia ser enterrado vivo. Então eu tentava dormir sentado. Quantas vezes acordei no meio da noite chorando. Leci, por favor, não me deixe ser enterrado vivo, Leci. Leci, por favor, não me deixe ser enterrado vivo, Leci. Essa é a sensação de Elias. Não, eu não quero morrer por essa mulher, eu não quero morrer por essa mulher. Não, eu vou perder, meu Deus, eu vou perder tudo. Meu Deus, no futuro vai me faltar. A gente é tomado por convicções. No medo, a gente supõe que algo vai acontecer de ruim. Mas no pânico a gente tem certeza. Então a mente é tomada por uma convicção de que aquele algo ruim vai acontecer conosco. E de que nós estamos completamente sozinhos. Cadê a filiação dele? Não existe. Ele não consegue se ver como pai. É uma verdade que nós temos no Novo Testamento. Ele não tinha. Mas ele não conseguia se ver como pai. Como que Deus tira ele da crise? Grave esses pontos. Porque é o jeito que Deus vai tirar você da crise. A primeira coisa. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, 19:6, olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Meus queridos, a primeira providência de Deus foi cuidar do quê? Do corpo. E o anjo diz para ele assim, Elias, come, bebe e dorme. Porque o sono de forma adequada, ele desacelera o cérebro. O pensamento diminui. O sono é vital para o equilíbrio mental. Eu ouvi, eu não sei se é verdade ou não, eu ouvi que um americano resolveu fazer um experimento de viver sem dormir. Eu ouvi que ele aguentou um pouco mais de 2 meses e veio a óbito. Eu não sei o quanto, eu não me lembro o artigo que eu li isso. Ele veio a óbito. Porque é impossível viver sem dormir. Então a primeira providência de Deus, um cuidado com o corpo. Por quê? Porque houve exageros. Os limites foram excedidos. Sejam os limites físicos,
sejam os limites emocionais, sejam os limites, às vezes, espirituais, eles foram excedidos. Então, a primeira providência é que a gente durma, que a gente coma e que a gente beba. Então, a gente faz o quê? Nós precisamos entender que na crise, nós não damos conta do básico. Fazer um arroz para uma mulher em crise é um parto. Aquilo é pesado, é penoso para ela. Por quê? Porque a gente não dá conta do básico. A nossa tolerância diminui demais e a nossa capacidade de fazer. Deus fez o que com Elias? Elias, calma. Vamos devagar com você. Vamos começar cuidando do teu corpo. Come, bebe e dorme. E aí Deus diz uma coisa curiosa para ele. Deus diz assim: o caminho te será sobremodo longo. Elias foi curado, a gente supõe, 40 dias depois que ele entrou em crise. Então, uma crise curta. Não foi uma crise longa, foi uma crise curta. Tenta entender o que é o caminho te será sobremodo longo. Meus queridos, toda crise de ansiedade, ela tem condições de ter prazo de validade dentro de nós. Se a gente cuidar desses 3 elementos, a crise acaba. Tem 27 anos que eu tive a crise e nunca mais voltei para ela. Agora, vocês querem ver que curiosidade? Às vezes, o mês de dezembro eu trabalhava mais. Eu evito hoje fazer isso. Mas eu trabalhava bem mais no mês de dezembro. O mês de dezembro é o pior mês que tem de angústias de ordem emocional. Então as pessoas entram em muita crise. E eu atendia de forma esticada. Conversava com quem era necessário eu conversar. Queridos, depois de 2 ou 3 semanas trabalhando mais, eu começava a ter sensações da crise. Por quê? Eram 2, 3 semanas sem tempo com o Senhor, sem investigar a minha mente, só ouvindo coisas negativas, sobrecarregando a mente em demasia. O meu limite diz que eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu corro o risco de ter sensações novamente da crise. Vocês estão conseguindo entender? Então há um caminho, mas é um caminho que tem fim, onde o Senhor vai encerrar. Então o primeiro passo, cuidar do corpo. O segundo passo, olha o que Deus, no versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a comida daquela força caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte Sinai. O monte Horebe é o monte Sinai, é um outro nome para o monte Sinai. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Olha como é que Deus é curioso. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, olha o que o Senhor diz: quem que mandou Elias para o monte Horebe? Deus. Porque é o monte de Deus. Elias chega lá e olha o que Deus faz. Elias, o que você faz aqui? Ô, gente, por que Deus faz pergunta? É para saber resposta? Ele sabe de tudo. Por que Deus faz pergunta? Para a pessoa saber a resposta. Então presta atenção. Elias tinha que pôr para fora os desejos do coração dele. Vocês lembram o versículo anterior que nós lemos sobre Elias? Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Eu só sou curado quando eu começo a pôr para fora a minha verdade. Bendita crise. Você está em crise? Bendita crise. Santa crise. Eu sou devedor à crise que eu tive. Mas eu sou devedor a Deus. Porque Ele usou a crise que eu tive para que eu compreendesse
os problemas do meu coração. Deus toma as crises da gente, para que a gente compreenda o que está dentro do nosso coração. Por isso que Deus permite uma crise emocional e uma crise no teu corpo, com a única finalidade de revelar o que está dentro de você. Ele vira para Elias e diz: e daí? O que você está fazendo aqui? E Elias então faz 6 queixas. Elias diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Lembra que a ansiedade é eu ter pensamentos que não são segundo Deus? Eu fiquei só. O que Obadias tinha dito para ele? Elias, eu separei mais 100. Já é 102, você, eu e mais 100. Mas no que ele acreditava? Numa mentira. Toda vez que o teu pensamento não for de acordo com o pensamento de Deus, você vai ter uma crise. Crise de ansiedade é o meu pensamento não está ajustado ao de Deus. Então ele põe para fora isso daí. Então, a primeira etapa da cura, eu tenho que cuidar do corpo. A segunda etapa da cura, eu tenho que falar sobre o que está dentro de mim. Se não falar, não há cura. Se você não confessar culpa, expectativa, os limites que você tem, você não é curado. A segunda etapa. Tudo bem até aqui? Terceira etapa da cura. Olha o que diz. Disse-lhe Deus, versículo 11: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento. Essa palavra vento pode ser traduzida por hálito. Um grande e forte vento pode ser traduzida por mente. O que é a crise? Então olha o que Deus faz com Elias. Elias cuidou do corpo, Elias fala, e agora o Senhor mostra para Elias como é que ele funciona. Passa um vento, e o Senhor não estava no vento. Vem um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Vem um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Meus queridos, tudo com Elias era no limite. Vento, fogo, terremoto, tudo com ele era no limite. Vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Ele sempre no limite. Um sujeito que não sabia viver de forma tranquila. Não sabia gozar a vida. Sempre hiperativado. Sempre hiperativado. Aí o Senhor não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo. E aí vem um cicio suave e tranquilo. Aí diz assim o texto: ouvindo Elias. Queridos, o Senhor nosso está onde? Agitou, foi para o limite, é um sinal de que o Senhor não está naquilo. Então o Senhor está ensinando para Elias: Elias, cuidei do teu corpo, Elias, pus você falando, e Elias, agora eu estou te ensinando a parar e me... Vocês estão entendendo? Tem a ver com o que nós estudamos ontem? Tem a ver com pensamento? Futuro, negativo, perdas, tem a ver com isso? Meus queridos, completamente tem a ver com isso. Então o Senhor está ensinando Elias a ficar quieto. E na quietude, aprender a ouvir a voz dele. Terceira etapa, mas ainda não parou. O Senhor volta para Elias e de novo diz assim: que fazes aqui, Elias? Por que o Senhor perguntou a segunda vez?
Porque Elias ainda não tinha entendido. Lembra que na primeira vez a mente ainda estava acelerada. Depois que ele ouviu o Senhor no cicio, ele parou. Aí o Senhor volta e pergunta. Ele repete a mesma coisa. E aí o Senhor dá uma ordem para ele. Vai, unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú, rei sobre Israel, unge a Eliseu, servo, profeta após você, e Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Por que ele entrou em crise? Agora o povo retrocede, volta para Deus. Mas ele determinou tempo e forma. E Deus disse o que para ele? Elias, a minha forma é através de um remanescente. É através de um grupo de irmãos dentro da nação de Israel. A minha forma não é a tua forma. A minha forma é através de um pequeno grupo de irmãos que eu vou manter a minha lâmpada acesa continuamente na minha presença. Os irmãos estão entendendo? Elias então nunca mais teve crise. Por quê? Porque aí ele sujeitou a vontade dele à vontade do Senhor. O pensamento dele ao pensamento do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então, essas 4 etapas: cuidar do corpo, falar, ouvir a voz de Deus e novamente falar com Deus, até que a gente ouça a voz dele completamente sobre a nossa vida. Amém? Os irmãos me perdoem, mas pelo menos a gente concluiu. Como que essa palavra, bendita palavra, santa palavra, funciona. Leiam a história. Leiam, releiam, leiam com o espírito correto. Senhor, me ajuda a entender o porquê das minhas crises. E o Senhor vai ministrar o teu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé, para nós termos uma oração. Pai, faz-nos um contigo. Um só pensamento. Um só sentimento. Faz-nos um contigo, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, corrige tudo aquilo que não é segundo a tua vontade. Pensamentos, afetos, ações, e ajuda-nos a ser um homem plenamente sujeito a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.